Fala, meus amigos, estamos começando mais um PraiaCast, o meu podcast gravado na praia. Quem é do mundo corporativo, com certeza, algum momento já disse ou já ouviu alguém falando, eu vou largar tudo e vou vender minha arte na praia. E é uma ideia romântica, romantizada, mas não é bem assim que funciona, né? No meu caso, pelo menos, não foi bem assim. Tem muita gente que realmente dá uma despirocada e faz isso, mas o meu foi bem planejadinho. E nesse primeiro episódio eu quero contar um pouco disso aí, minha trajetória e o que aconteceu e como eu consegui, aos 37 anos, largar tudo e vender minha arte na praia, sem saber se vai vender. Porque no final das contas, isso aqui é arte. Né? Porque qual a definição de arte? Segundo o Leonardo da Vinci, arte é aquilo que não serve para nada e mesmo assim tá aí para as pessoas. Não é bem com essas palavras, mas mais ou menos isso. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui essa história. Diogo, como é que você foi parar numa praia no Ceará? E, mano, eu, na verdade, antes de vir para cá, tem um background de mais um background, puta palavra, hein? Puta palavra. Eu não esperava usar uma palavra em inglês, não sou desses caras que ficam usando palavra em inglês, mas pano de fundo, será? Enfim, uma história pregressa para chegar aqui, que eu acho que vale a pena, nesse primeiro episódio, eu contar para vocês. Quem ouve meus outros podcasts já sabe, mas nesse primeiro aqui é bom eu contar. Então, antes de eu vir para cá, mano, o que acontece? Eu trabalhei 22 anos no CLT. 22 anos. E, então você é contra agora o CLT? Na verdade é a CLT, porque é a consolidação das leis de trabalho. Mano, não tem como, pô. Não tem como um pobre ser contra a CLT. CLT, lei de trabalho. Como é que você ser contra? A mesma coisa você falar, você é contra a lei de combate ao abuso infantil, sei lá. É isso, a CLT é uma, mano, consolidação de lei, não tem como você ser contra isso. Ah, mas depois de 22 anos trabalhando na CLT, é porque a CLT, ninguém trabalha na CLT, né, mano? Mas trabalhando em empresa, depois de 22 anos eu consegui sair, né? E aí parece, que eu falando assim, parece que é uma prisão, mas na real, mano, eu, antes de vir pra cá, eu já tinha vivido aí só da minha arte, né, só da comédia, de fevereiro de 2025 até mais ou menos, até eu vir pra cá, até outubro de 2025. E o que eu cheguei à conclusão, né? É que na real, mano, o ideal mesmo para mim como comediante, era que eu fosse um CLT no bagulho que eu gostasse. Que no caso, a comédia, eu gostava de fazer. Eu gostava não, né? Parece que eu parei de fazer. Eu só dei uma pausa aí e assim que meu violão chegar de São Paulo, eu vou tentar marcar show aqui no Ceará, umas canjas e tal, para começar, né? Começar não, para retomar a minha carreira. Por enquanto eu tô nesse bagulho de mudança, dá um trabalho do cacete. Em outro episódio eu vou falar sobre isso. Mas eu vou voltar minha carreira. Então, eu acho que o ideal, mano, era ter um CLT de comédia. Ou o comediante que tivesse um emprego, que ele acordasse todo dia e fosse. É que é foda, 10 horas por dia também é pesado, hein, mano? Eu sou um pouco preguiçoso também, viu? Não sei se essa ideia de trabalhar 10 horas direto por dia, eu não sei, eu acho que é muito tempo. Mas vamos falar aqui, ó. O cara vai botando condições na própria, como é o nome disso? Enfim, mano, a história é minha, eu botando condição. Mas, ó, um comediante, mas vamos botar o normal, vai. 8 horas. Um comediante que conseguisse arrumar um comedy club que pagasse pra ele mensalmente com todos os direitos, FGTS, férias, 13º, e ele pudesse trabalhar 8 horas por dia escrevendo piada e depois performando essas piadas no palco, seria o sonho. Então o problema não é a consolidação das leis do trabalho. O problema é você fazer o que você não gosta, mano. E foi isso que eu fiz, né? Então por 22 anos eu trampei com o que eu não gostava, porque, sei lá, eu não sei explicar, porque quando a gente é pobre, né, que chama, a gente vai trampando naquilo que tá pegando. Não é assim, eu quero ser arquiteto. Não, meu amigo. Os meus amigos que é, meus amigos, os meus amigos que é arquiteto, aliás, só tem um amigo que é arquiteto, Will. Ele primeiro fez Senai, aí ele virou, eu não sei exatamente o que o Will fazia, mas ele trampava numa empresa grandona assim, e aí depois de já ter uma profissão, entendeu, de ter um salário, aí sim ele falou, acho que eu quero ser arquiteto, e aí ele foi fazer. Nenhum amigo meu falou assim, acho que eu quero ser, sei lá, mestre de cozinha, vou estudar gastronomia. Meu amigo, não. Você vai trampar, primeiro de tudo. Terminou a escola, você tem que trampar, tá ligado? E aí você vai trampar com o quê? Com o que tá pegando. Então, meu amigo hoje, sei lá, o torneiro mecânico mais bem sucedido. Mano, não interessa. Meu amigo advogado mais bem sucedido que eu conheço, ele começou a trampar no escritório de advocacia porque tava pegando. E é assim, meu amigo. Então, tava pegando e aí eu comecei. Então, foram 22 anos esse bagulho. Eu comecei com 14 para 15, né? Quando entrei no Senai. E aí era isso. O que tá pegando, pra mim, foi. Tá tendo prova no Senai. E aí eu virei mecânico de usinagem por 7 anos. E aí, 7 anos nessa metalúrgica, foi muito legal. Eu gostava de trabalhar lá, só que eu não gostava do trajeto. Porque eu morava em Morato e trabalhava na Lapa. Então, daqui até aqui, eu tinha um busão até a estação. Aí eu pegava o trem lotadíssimo. Mano, o trem de Morato, meu amigo. Olha, eu vou te falar um bagulho. Você levanta um pé, e aí você levanta o outro. E você vai levitando de Morato até a Lapa. Mas detalhe, no começo, eu ainda estudava no Senai na Leopoldina que tá aqui, ó. Então o que eu fazia? Um busão até a estação, trem passava da Lapa e até a Barra Funda. Pegava uma baldeação, trem até a Leopoldina. Isso aqui, sabe quando eu entrava no Senai? 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, eu tava aqui, ó, nesse buraquinho aqui, representado, que eu acho que nem tá aparecendo no vídeo, mas eu fiz um buraco na areia, representando o Senai. Então, 7h30 da manhã aqui, se você fez as contas, um busão, um trem, outro trem, eu acordei aqui em Morato 5 da manhã, isso aos 14 anos. Demorou? Então fui. Isso de 2003 até 2010. Fazendo o que eu até gostava, viu? Falar a verdade, eu gostava, mas eu não escolhi fazer. Entendeu? Já começou aí.
Não foi um bagulho. Sabe como eu escolhi meu curso? Eu peguei a cartilha que tinha 4 cursos: mecânica de usinagem, mecânica automobilística, mecânica de automóveis, eletricista e caldeireiro. Eu falei, mecânico de automóveis eu sei o que é, e eu não quero ser o Zezinho da mecânica. Não quero ser esse cara. Eletricista, eu sei o que é o Raimundinho, entendeu? O tio do Alex, que ele fazia as instalações toda lá de Morato, da Vila Suíça, foi ele que fez a instalação das casas. Eu falei, não quero ser o Raimundinho. Caldeireiro, eu não fazia ideia do que era, e mecânico de usinagem também não. Mas o nome mecânica de usinagem é muito mais legal do que caldeireiro, não é? E aí, por isso, eu decidi ser mecânico de usinagem. Foi assim que eu escolhi minha primeira profissão. Aí, beleza, por 2 anos eu fiz esse trajeto. Depois de 2 anos eu terminei o Senai, fui efetivado na empresa. E aí, detalhe, vamos por partes. Ó, 7h30 aqui no Senai. 7h30 até as 11h30 estudando no Senai. 11h30 comia minha marmitinha aqui no Senai. Às vezes você botava lá e os moleques roubavam a mistura da sua marmitinha, entendeu? Então tinha uma forma de evitar isso, que era pedir pra sua mãe botar a mistura por baixo. E aí quando alguém fosse roubar, achava que ele chegou depois, já roubaram. Entendeu? Então tinha táticas para evitar o furto de mistura, que é um mal que assola aí todos os marmiteiros do Brasil. Então eu deixava minha marmitinha lá no marmiteiro, porque não dava pra sentar no micro-ondas mil moleque peão de 15 anos esquentando marmita no micro-ondas. Você coloca aí 2 minutos por marmita, eu ia estar até hoje na fila da primeira, entendeu? Então não dava. Então era marmiteiro. Botava lá no marmiteiro, e aí depois você ia torcer para o seu bife, sua linguiça, tá lá dentro ainda, comia uma marmita, 11h30. Pegava um busão, que primeiro dia de trem eu fui assaltado na estação, e aí eu descobri que dava pra ir de busão, porque quem é de Morato acha que só tem trem. Acha que o mundo é feito de trilho, entendeu? Aí depois descobri que tinha um busão. Aí eu pegava um busão aqui, ó, meio-dia mais ou menos, 1 hora, e aí eu ia de busão, não é mais de trem, eu ia de busão, chegava 1 hora na empresa. E aí eu trabalhava, e não era menor aprendiz, igual tinha agora na última empresa, na Fast Shop que eu trabalhei, tinha menor aprendiz lá, que eles ficavam no computadorzinho. Muitas vezes, nem tinha trampo pra eles, entendeu? Porque a gente também não tinha muita paciência pra ensinar jovem, porque os jovens de hoje em dia tá meio, entendeu? Muito TikTok. Mas deixava e falava, ó, fica aí dançando TikTok, porque a gente precisa de um menor aprendiz aqui, porque a lei obriga. Não era assim não, meu amigo. Lá, eu só não mexia em uma máquina, porque essa máquina tinha uma base magnética que grudava a peça. E se acabasse a luz, o ímã parava de funcionar. E essa peça podia ser arremessada na nossa cara e a gente podia morrer. Essa era a única máquina que eu não trabalhava enquanto era aprendiz. Todas as outras, torno, fresa, plana, lixadeira, todo o resto eu usava, menos a retífica de copo, retífica copo. Essa eu não podia usar. Enfim, trabalhava lá da 1 da tarde até as 5. Às 5 eu saía, andava por 20 minutos, pegava o trem, voltava para Morato, pegava o ônibus, ia para casa, comia. Minha mãe já deixava minha comida pronta, por quê? Eu, de novo, saí daqui às 5. Ó, 20 minutos a pé, 5h30, até pegar o trem, 5h30. 50 minutos de da Lapa até Morato, um dia bom, 40, botar 45, nem eu nem você, 45 minutos, 5h30, 6h15, chegava na estação. Até esperar o ônibus, chegar na minha casa, 6h40, e eu tinha que entrar na escola, que era em cima do morro aqui, ó. A escola, não, mas é em Morato mesmo, mas era em cima do morro, aqui, cara, cheio de formiga onde eu sentei. Puta lugar bom que eu escolhi. Enfim, pegava, e aqui, ó, 7 horas tinha que estar lá. Então minha mãe deixava minha comida pronta, eu comia meu prato e ia pra escola estudar das 7 às 11. Então, recapitulando, aí saía às 11, meia horinha até em casa, 11h30, 11h40 tava em casa de volta, eu ia a pé, né, nesse último trajeto. Então, 11h40. E aí, lembrando, 5 horas da manhã de novo, começava tudo de novo. Então, por que eu falei isso? Pra falar da nova Tô brincando. Desculpa. Pra falar do... Por que eu comecei isso? Enfim, pra falar por que eu tô aqui hoje. Entendeu? Então, lá em 2003, meu amigo, eu comecei a fazer isso e desde então, eu nunca mais parei. Nessa empresa que eu fiz isso por 7 anos, aí depois eu nunca fiquei mais que, acho que uma vez só, em 2010, eu fiquei 2 meses desempregado, que eu pedi as contas de uma empresa, e aí demorou um tempinho pra arrumar outra, eu fiquei de boa ali por 2 meses, aí arrumei outra, e aí foi só de 2003, de agosto de 2003 até fevereiro de 2025, foram apenas 2 meses. Todos os outros eu tava ligado a alguma empresa, vendendo o meu dia inteiro para essa empresa. E aí, meus amigos, chegou uma hora, depois de 12 anos na última empresa, eu era coordenador de projetos logísticos. E aí, eu consegui um negócio que é isso que eu queria falar pra galera. Que é você. Mano, é muita sorte também. Tá ligado? Eu sempre trampei direitinho, mas só trampar direitinho não é o suficiente. Você tem que ter sorte. Então eu sempre tive sorte e disposição, tá ligado? Então eu entrei nessa empresa na última, em 2012. Foi 2012? 2012. Não, 2013. 2013. Eu entrei na Fast Shop como assistente de logística. Assistente de logística. E aí eu passei de assistente para assistente 2, depois analista júnior, analista pleno, analista sênior, especialista e coordenador. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargos, né? 5 promoções, 6 cargos até o último que eu peguei, era coordenador de projetos logísticos. E foi muita sorte, mas também eu trampava, pô. Então eu trampava direitinho, tá ligado? Eu sempre fui um cara responsável, eu sempre fui um cara, um bagulho que é importante, não mentir, tá ligado? Se deu bosta, meu amigo, não tem que esconder que é pior. Então, mano, dava merda, eu já chegava pro meu chefe e falava, ó, o seguinte, eu comi bola, qual que era a merda que dava no meu caso, né? Eu era, no último, eu era coordenador, aí até tinha, coordenador, qual era a merda no meu caso, né? Eu tinha abaixo de mim na escala, na escada hierárquica, eu tinha 8 pessoas. Desses 8, acho que eram todos, eu tinha 8 analistas. Então, os analistas analisavam dados. E às vezes, as pessoas erram, normal. E aí, às vezes, eu descobria que um analista errou alguma coisa e, sei lá, algum projeto que a gente estava. A minha parte era mais indicadores de qualidade. Mas eu descobri que a gente estava operando não com 98%,
de pontualidade em determinado lugar, mas sei lá, 95 tinha um erro lá, e aí não contabilizaram alguma coisa, enfim, é um exemplo. Descobri algum erro. O que eu fazia? Eu já chegava pro meu gerente e falava, olha, Zaqueu, como Zaqueu, eu quero subir. Entendeu? Eu já chegava agradando, o nome dele era Zaqueu mesmo. Eu falei, Zaqueu, assim como você, eu quero subir o mais alto que eu puder, mas eu descobri que erramos aí. Então eu já chegava e falava, ó, seguinte, erramos, entendeu? Eu errei, eu errei em não filtrar esse erro e acabei passando para você o número errado, mas aqui tá o número certo e aqui tá o que a gente vai fazer para chegar no número certo, entendeu? Já chegava com o problema e a solução, porque isso é muito importante também, né? Eu tô ensinando a ser CLT as conversas, mas enfim, tudo isso é para falar o seguinte, eu tive sorte, mas eu também trampei pra caralho durante esses 22 anos, e meus amigos, hoje eu poder vir vender minha arte na praia é o resultado de 22 anos. Então não foi assim, do nada, me enfezei, não, mano. Na última empresa foi 12 anos. E aí, no final desses 12 anos, eu já tava vivendo no automático, tá ligado? E numa condição que eu falei, mano, pô, várias vezes eu me pegava assim, no meio da reunião, a galera falando e tal, não sei o que, e eu ouvindo aquilo tudo, mano, e eu falei, mano, sabe quando parece que não. Que eu não tava lá? Parecia que eu saía do meu corpo e eu ficava, mano, isso aqui não. Até quando eu vou fazer essa porra? Porque nesse meio tempo, em 2018, eu comecei a fazer comédia stand-up. E aí, pra quem é comediante já sabe, mas quem não é, eu vou contar uma coisa, que o stand-up morreu no Brasil. Então, durante o meu processo de me formar um comediante, a comédia morreu. E aí eu falei, agora fudeu, porque eu tinha a esperança nesses 12 anos, aliás, pelo menos em 7 desses 12, né? Porque foi de 2018 até 2025, eu tinha a esperança de poder virar um comediante e aí poder sair do meu trampo e viver de um bagulho finalmente que eu escolhi fazer, tá ligado? Um bagulho que eu gostava de fazer. Só que nesse processo a comédia morreu, nesse meio tempo. E aí eu tava, esse ano, né, eu saí em fevereiro, pedi pra sair do meu trampo, me mandaram embora com todos os meus direitos, eu peguei o meu dinheiro ali, e aí nisso, a minha mina falou assim, e se a gente comprasse uma casa lá em Paracuru, no Ceará? E nisso ela já vinha me mandando foto, a gente já tinha comprado a passagem para vir para cá em maio de 2025, a gente comprou na Black Friday do ano passado, que inclusive hoje é amanhã, hein? É amanhã Black Friday, aqui no Brasil, não, no mundo inteiro, né? A última sexta de novembro, no mundo inteiro amanhã, então vai ter Black Friday. Inclusive, na Black Friday do ano passado, eu comprei essa passagem para vir para cá, para Paracuru, em maio. E aí a gente vai passar acho que 5 dias aqui, em maio desse ano, a gente passou, na verdade, né? E aí a minha menina começou a mandar foto de casa, porque onde eu morava lá em São Paulo, eu morava no meu apartamento, era um apartamento próprio, e de 47 metros quadrados, em Cajamar. E uma casa no nosso bairro, que é um bairro planejado, custava, mano, 1 milhão, 700 mil, 800. A mais barata de todas que a gente já viu era 550 mil. Isso já faz alguns anos. E a gente falou, a gente queria morar em casa, queria, né, porra, ter um quintalzinho e tal. E aí a gente falou, mano, aqui, porra, 800 mil, mano, a gente vai ter que vender nosso apartamento, que deve valer hoje uns 300, e financiar 500 mil é muito dinheiro, pô. Não, mano. E eu falei pra mim, mano, não sei se eu quero outro financiamento, tá ligado? Vender o apartamento, a gente já tá com esse quitado. A gente deixar de ter um lugar quitado pra financiar 500 mil é muito foda. Aí ela começou a mandar foto daqui de Paracuru. E ela olha essa casa de 150 mil. Uma casa de 3 suítes, 150 mil. Aí, nisso, eu falei com o meu chefe, ele me mandou embora e eu vim pra cá. E eu vim pra cá não. E aí, eu tinha o dinheiro da rescisão, de 12 anos de empresa, entendeu? O meu apartamento já tava quitado lá em Cajamar, nisso. E aí, ela falou, e se a gente for? E aí, a minha primeira resposta foi, mano, como é que eu vou viver de comédia num lugar novo? E aí, logo depois, eu falei, mano, eu não tô vivendo de comédia aqui. Eu tô sobrevivendo. Por quê? Porque, mano, como eu falei, a comédia morreu. Então, da onde vinha o meu dinheiro de fevereiro até eu mudar pra cá em outubro, novembro, né? Agora, novembro de 2025. Como é que eu sobrevivi da comédia nesse tempo? Na verdade, a minha mina era fotógrafa e tinha bastante trampo lá. Eu tinha o seguro-desemprego por 6 meses. E, na real, até entrava uma graninha fazendo show. Fazia muito show, parei de fazer show de graça, que é o padrão, e comecei a fazer um show que ele tá cada vez mais comum, que é o seguinte, show de abertura com pagamento de cachê e também o transporte. Então, o que eu fazia? Eu levava o comediante para fazer o solo dele nos comedy club ali no entorno de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Sorocaba. Eu fazia o transporte e aí eu recebia um cachezinho pelo transporte e pela abertura também. Então, é basicamente isso que eu ganhava dinheiro. E aí, vez ou outra, em julho, inclusive, eu tive muita sorte. O Thiago Zap, que é um cara que faz show em hotéis, ele me pegou é foda, né? Ele me contratou para 3 ou 4, acho que foi 3 shows em hotel, que aí ganhava um pouquinho melhor, mais o transporte. Então eu ganhava, vou abrir valores aqui, eu ganhava R$ 1.000 pra ir levar a galera, só que eu gastava 500 no transporte. Então eu ganhava um cachê de R$ 500 pra fazer um show no hotel, entendeu? Então, eu ganhava esses dinheiro, tá ligado? E aí eu falei, mano, eu não tô vivendo da comédia aqui. Então, se é pra não viver da comédia aqui, eu não vivo de comédia lá. Não vai ter esse showzinho, mas, mano, eu vou de vez em quando pra Fortaleza e faço um showzinho lá no Comedy Club, entendeu? Consigo essa abertura e vou fazer show em Comedy Club, igual eu fazia lá. Aqui onde eu moro é 1 hora e pouco de Fortaleza, mas eu gasto a mesma coisa, entendeu? Então eu falei, mano, comecei a falar, eu acho que dá. E aí foi isso que a gente fez. Então, tudo isso vai explicar como eu vim vender minha arte na praia. Então, vamos lá. Eu aluguei o meu apartamento em Cajamar, todo mobiliado, eu vou abrir valores também, foi R$ 3.150 o aluguel do meu apartamento de 47 metros quadrados em Cajamar, mas também tá todo mobiliado. O cara não precisou levar nem roupa de cama, mas esqueceu de tirar. Então, até a cama queen size, da melhor, porque a gente comprou pra gente dormir, o cara já tinha. Então, o maluco, pra não falar que não tirei nada de casa, eu tirei uma TV. O resto,
Mano, tudo o cara tinha em casa, até panela eu deixei. Então, o cara paga um valor alto, teoricamente, mas o cara também tem tudo já. E pra ele era vantagem, pra mim também. Então, vamos lá, 3.150, dos quais eu tiro 550 pra pagar o condomínio. Então, eu tenho 2.600 reais de renda do meu apartamento em Cajamar, que é mais do que eu ganhava com a comédia. Você entendeu onde eu quero chegar? Então, eu me preparei e aí eu consegui me aposentar, porque agora, ixi, tá começando a chover, hein? Olha que doideira, agora que o sol tá batendo em mim, tá chovendo também. Mas eu vou terminar aqui rapidão. Então, tudo isso foi pra falar que é possível, tá ligado? Parecia, até eu falando aqui, pra maioria das pessoas, parece que é impossível fazer isso que eu fiz. Mas não é totalmente impossível. Só que também não é de um dia pro outro, tá ligado? E não vai cair, se você é pobre, principalmente, não vai cair do céu, tal qual essa chuva que me molha aqui, meu amigo. Vai dar trabalho. Mas talvez, se você conseguir fazer um bagulho, que é isso que eu comecei a falar e não terminei, que é, conforme eu fui sendo promovido, eu não me deixei convencer, totalmente pelo menos, por uma artimanha do sistema, ou sei lá de quem, do capitalismo, eu não sei. Eu não quero demonizar nada, mas a mídia, enfim, mano, a sociedade te fala que você sempre precisa de mais. Então, se você tem um carro 1.0, você precisa de outro, mais novo. E vão falar, ai, o carro velho vai ficar quebrando. Quantas vezes vai quebrar o seu carro velho? Se você manter ele, o carro velho arrumadinho, quantas vezes vai quebrar? Entendeu? Você precisa mesmo de um carro de 100 mil reais. Se você ganha 3, você ganha 3 mil por mês. Você precisa mesmo financiar um carro de 100 mil, mano? Que hoje em dia é um carro popular. Você precisa mesmo de um carro novo? Tem carro que eu comprei aqui no Ceará. Eu tinha lá em São Paulo um Sentra Unique, um teto solar, banco de couro, completíssimo. Que já é um carro que eu sonhava ter. Eu queria ter um sedã, desde pequeno eu queria ter um sedã. Quero ter um sedã. E aí com teto solar, então, mano, era um sonho realizado. Mas já começa aí. Poderia ser um Corolla, entendeu? Podia me deixar convencer pelo, é, é, pela, pelo senso comum de que, mano, eu preciso de um Corolla 2022, que custa 150 mil. E eu falei, não, eu quero um sedã com teto solar. Qual que é o mais barato e o mais confiável? Um Sentra. Então eu consegui arrumar um Sentra de 55, completo, do jeito que eu queria. 57, vai, eu paguei. Então eu tinha um carro de 57. Quando eu vim pra cá, eu vendi esse carro e comprei um sedã. O meu sonho era um sedã, comprei um sedã. Mas é um Logan, o carro mais feio já produzido pelo homem. Então, quando eu paguei 20, então veja bem, de 60 caiu pra 20. O meu carro agora, ele é 1.0, então eu não gasto mais um rim para dar uma voltinha. Entendeu? Outra coisa, seguro barato, porque ninguém quer roubar. O bandido tem vergonha de andar naquele carro, ele é muito feio. Entendeu? Então, seguro barato, economia com seguro. IPVA, aqui no Ceará, para de pagar com 15 anos. Meu carro é 2010, nós estamos em 2025. Então, esse ano é o último que eu pago, ano que vem já não tem mais IPVA. Entendeu? E você, muitas vezes, se deixa levar por essa ideia de que você tem que sempre gastar mais. Então, quanto mais você ganha, mais você gasta. E aí você vive numa uma corrida de hamster atrás do próprio rabo, que você nunca tem os bagulho, mano. Então, o que eu tenho de dica aqui no final desse episódio? Conforme o seu salário aumentar, continua trampando, tá ligado? Continua trampando enquanto você precisa. E conforme o seu salário aumentar, tenta não aumentar o seu custo. Entendeu? Tenta não se deixar convencer de que você precisa de gastar mais dinheiro para ser mais feliz. E aí você começa a guardar esse dinheiro. Entendeu? Ah, mas eu só consigo guardar 50 reais. Guarda os 50, mano. Começa a ter esse hábito de guardar dinheiro. Nem que seja um pouquinho. Guarda um pouquinho. No começo vai ser difícil. Depois de um tempo, você vai ver o dinheiro aumentando, você vai falar, mano, dá pra botar mais um pouquinho. E aí você vai, quando você tiver um dinheirinho mais ou menos, você vai falar, mano, eu não vou gastar esse dinheiro não, porque tá tão bonitinho ver essa conta assim. E aí depois de um tempo, você acaba possibilitando viver um bagulho igual eu tô vendo agora, tá ligado? Então eu já tenho a renda que eu preciso, por não ter aumentado o meu custo de vida, a renda que eu tenho hoje do meu apartamento já me permite sobreviver aqui. Então eu não preciso fazer show, a minha menina não precisa tirar foto, pra gente ter arroz e feijão pra comer. E aqui a nossa casa a gente não conseguiu comprar à vista, então eu dei uma entrada e estou financiando. Então eu preciso pagar 850 reais, que é um aluguel em São Paulo, em Morato, né? Em São Paulo. Em Morato, numa casinha de 2 cômodos mais ou menos, é 800 pau. Então eu pago aqui na praia, eu vim aqui, ó, hoje de bike, foi 5 minutos da minha casa até essa praia que vocês estão vendo aqui, tá ligado? E é um bagulho que eu nunca sonharia. Então, o que eu tô querendo dizer nesse primeiro episódio? É possível, tá ligado? Mas dá trabalho. Não é fácil. Também, mano, não precisa ser o seu plano de vida morar na praia. Mas quem sabe fazer um bagulho que você gosta. Porque no começo pode ser que não dê dinheiro. Então é bom você se planejar antes. E não precisa também se juntar uma caralhada de dinheiro, ficar 12 anos numa empresa para pegar o FGTS e conseguir dar entrada numa casa. Não é isso. Muitas vezes você precisa, mano, juntar, sei lá, 6 meses do seu custo para você falar, não, agora eu vou sair do meu trampo, tá ligado? E vou fazer, sei lá, mano, eu quero ser observador de pássaro. Eu não sei se dá pra ganhar dinheiro com isso, mas deve dar, dá pra ganhar dinheiro com tudo, tá ligado? Então, mano, se planeja e tenta. Não vou mentir pra você, não. Acho que o principal aqui, ó, já mudei. Tenta ser feliz no que você tá fazendo agora, tá ligado? Porque eu não era, ai, nossa, depressivo. Não, eu nunca precisei tomar remédio pra ir trampar, tá ligado? Aí é foda. Se você tá precisando tomar remédio pra ir trampar, mano, outro bagulho. Às vezes parece que você tá preso numa prisão que não tem porta, meu amigo. Você tá precisando tomar remédio pra aguentar seu trampo. Ah, mas eu estudei 5 anos pra ser advogado. Eu não vou largar a advocacia, o direito, pra ser caixa de mercado e viver
sem esse estresse que eu tô tendo. Sei lá, eu tô chutando qualquer profissão aqui, tá? Não fiquem bravos comigo, os advogados e caixas do extra. Mano, larga, pô. Você tá te fazendo mal, larga. Ah, mas eu dediquei 10 anos da minha vida pra fazer essa profissão, eu não posso largar. Pode, pô. Claro que pode. Quem falou que não pode? Só tem uma vida só, pô. Errou. Ah, mas eu errei e andei muito. Tô 40 anos fazendo isso. Como é que eu vou largar pra fazer outra coisa? Larga, meu amigo. Você só tem os próximos 20 anos da sua vida. Se você tá trampando a 40, você deve estar com 60. Você só tem mais 20, você vai ficar aí, entendeu? Sofrendo? Então é isso, meu amigo. Esse aqui é o nosso podcast de hoje. É o piloto. Então me perdoa se tiver algum defeito aí. Ao longo do tempo eu vou melhorando. E aí, quem sabe, daqui a um tempo, o PraiaCast vai ser o podcast gravado na praia mais assistido dessa internetzinha. Fechou? Dá um like, se inscreve, manda pra um amigo e fala assim: olha só o que esse doidinho tá falando na praia do lado de uma Ceci. Valeu, nada de armas, usa camisinha. E volta no próximo. Eu vou terminar agora minha caminhada, porque eu tô com uma barriguinha, malandro. Ai, ai. Olha, parecendo o Rabin levantando. Tchau, tchau. Até mais.